Olá, queridos alunos dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana do nosso plano de estudos tutorado 6, semana 2. E sobre o que nós vamos estudar, professora? No conteúdo de Sociologia. Vamos lá, nós vamos estudar Marx e a divisão do trabalho, Weber e o protestantismo, Emile Durkheim e a divisão social do trabalho. Ok? Bom, inicialmente nós vamos falar sobre o capitalismo. A chamada transição do feudalismo para o capitalismo, ou do sistema econômico feudal para o sistema econômico capitalista, começou no período da Baixa Idade Média, especificamente a partir do século XIV, tá? Fato é que o sistema feudal entrou em profunda crise no século XIV em razão de fatores como a ascensão da burguesia nas cidades medievais, que passaram a ter uma intensa movimentação comercial nesse período, a crise no campo, as revoltas camponesas, a peste negra, entre outros. Com o passar do tempo, novos interesses ligados ao comércio e ao mercado formaram o eixo central da nova sociedade capitalista que se estruturava. Esse processo resultou a partir do século XVIII, no chamado capitalismo industrial, uma sociedade em que predominava a construção e a produção nas manufaturas e nas primeiras indústrias. Marx e a divisão do trabalho. Durante a constituição do capitalismo industrial no século XVIII, firmou-se o trabalho assalariado reservado aos cidadãos sem posses. Por isso, precisavam alugar ou vender sua força de trabalho, energia física e mental despendida para realizar uma tarefa em troca de uma remuneração. No entanto, o pagamento não correspondia ao valor daquilo que era produzido. Marx acreditava que a produção e seus excedentes geravam a divisão do trabalho entre quem administrava, o gerente, o diretor, e quem produzia, que era o operário. Para Marx, nascia assim a divisão de classes, que existia em todas as sociedades modernas. Portanto, a divisão social do trabalho gera a divisão de classes. Para Marx, a sociedade se divide em classes sociais que são antagônicas. Um grupo dominante que subjuga os demais grupos, impondo as formas de governo, política e cultura. E no capitalismo, as classes antagônicas eram formadas pelos burgueses capitalistas, donos dos meios de produção, tá? Ou seja, donos do dinheiro, equipamentos, terras, e do proletariado, trabalhadores assalariados que vendiam a sua força de trabalho, pois não dispunham dos meios de produção. Outra consequência do capitalismo para Marx era a alienação do trabalhador, que ocorria quando o operário distanciava do que era produzido pela força do seu trabalho, pois tudo que produzia era propriedade privada, ou seja, pertencia a outra pessoa, geralmente os donos do meio de produção, e ficava com o produto do trabalho do operário, tá? Marx ele chamava essa situação de mais-valia. O que era produzido entre a hora que o empregado já tinha produzido para pagar o seu salário e a hora que ele tinha para largar o serviço, tá? E Weber? Bom, Max Weber e o protestantismo. Max Weber era outro sociólogo e é um dos sociólogos clássicos e propõe uma perspectiva de análise bem diferente a respeito do crescimento do capitalismo, em relação ao também alemão Marx e ao francês Durkheim. Ele chamou de espírito capitalista, Weber, ao apontar conexões entre as mudanças religiosas e as transformações da economia. Os protestantes eles acreditavam que a forma mais óbvia de mostrar que estavam garantindo a salvação espiritual era através do sucesso no mundo, especialmente em questões econômicas. Essencial a esse resultado era uma ética do trabalho específica, que enfatizava o trabalho como um valor social em si, bem como a necessidade absoluta de austeridade, automonitoramento e autocontrole na conduta das questões econômicas. Weber se referia a isso como um espírito do capitalismo. Prosperar economicamente é demonstrar a si mesmo e aos outros a adesão à noção do chamado. Quanto mais forçados no trabalho, austeros e autocontrolados forem os indivíduos em suas ações, maior será a recompensa que irão colher. E quanto maior a riqueza que acumularem, mais isso poderá ser entendido como prova de sua pureza religiosa e indicativo da salvação.
Tá? Essa extensão das ideias de Weber confirma que seu relato da ascensão do capitalismo inspirado na religião ainda exerce poderosa influência no pensamento sociológico atual. Emile Durkheim e a divisão social do trabalho. Durkheim apresenta um outro posicionamento. Ele argumenta que a divisão social do trabalho se consolida como um dos fatores que possibilita a existência de uma coesão social. Durkheim desenvolveu a ideia de que o trabalho representava todo tipo de característica ou elemento que explicava a harmonia entre os indivíduos em uma sociedade. Conforme Durkheim, a especialização do trabalho, independentemente da sua maior ou menor intensidade, pode gerar dois modelos de solidariedade, que são a solidariedade mecânica, que é típica das sociedades pré-capitalistas, onde a coesão social é construída por meio da forte identificação dos indivíduos com os costumes e tradições da comunidade na qual está inserido. Nesses casos, a consciência coletiva exerce um intenso poder de coerção nas ações dos indivíduos, e a solidariedade orgânica, a grande diversidade de funções e de trabalhos produzidos nas sociedades capitalistas faz com que se fortaleça a interdependência entre os integrantes. E, nesse caso, a coesão social não é garantida apenas pela coerção do coletivo sobre as ações dos indivíduos, mas baseia-se na exigência de que sejam supridas as necessidades individuais a partir do que é produzido pelos outros membros da sociedade. Nesse caso, Durkheim interpreta as tensões criadas pela exploração capitalista como um problema moral, ou seja, se a divisão do trabalho não produz coesão social, é porque as relações entre os diversos setores da sociedade não estão adequadamente reguladas pelas instituições sociais existentes, o que gera anomia. Certo, pessoal? Bom, em relação às nossas atividades, vamos lá aos exercícios. Exercício número 1. Max Weber, um dos fundadores da sociologia, tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, tais como economia, direito e filosofia. Assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a natureza e as causas da mudança social. Em sua obra, existem dois conceitos fundamentais, ou seja, letra E, conceitos fundamentais, que são ação social e racionalidade. Exercício número 2. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é um dos trabalhos mais conhecidos e importantes de Max Weber. Nessa obra, o autor evidencia o papel do protestantismo na formação do comportamento típico do capitalismo ocidental moderno. Weber estabelece algumas características da doutrina sobre o desenvolvimento do capitalismo, e essas características têm como base, letra A, os valores do protestantismo, como a disciplina ascética, a poupança, a austeridade, a vocação, o dever e a propensão ao trabalho, atuando de maneira decisiva sobre os indivíduos para a formação de uma nova mentalidade, um ethos propício ao capitalismo. Exercício número 3. O conceito de mais-valia está relacionado à valorização do trabalho. É um conceito de Marx. Exercício número 4. Em relação ao pensamento sociológico de Emile Durkheim, não é correto afirmar. Letra A. A solidariedade orgânica se dá pela semelhança entre os indivíduos e funções que eles desempenham na sociedade. Tá certo, pessoal? Bom, estamos finalizando o nosso encontro semanal. Bons estudos!